Olá, esse é o Pode Repensar, o podcast de educação e tecnologia. Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para discutir o tema videoaulas na educação, do planejamento à gravação. E nós convidamos hoje a Patrícia Roman, que é designer instrucional, mas trabalha bastante com a área de comunicação e atuou bastante tempo também na produção de vídeos para educação à distância. Seja bem-vinda, Paty. Obrigada. E também o David Luz, sempre fazendo aqui o host comigo, né, David? Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite de novo, Bárbara. Não é dia, é tarde, é noite? É que depende da hora de quem tá escutando. Eu acho que a gente pode começar por aí, inclusive. Você pode se apresentar, contar, falar um pouco de você, da sua trajetória e do que você faz hoje. Tá, meu nome é Patrícia Roman, eu trabalho com audiovisual, eu fiz jornalismo para começar, fiz comunicação social e no final optei por jornalismo. Aí esse é o Bambam, tá, gente? Na semana passada a gente teve a Olivia, hoje a gente tem o Bambam aí. Então, são os participantes especiais da quarentena. Isso, eles sempre aparecem na quarentena. E eu comecei a trabalhar com televisão em 1989, para ser mais exato, em janeiro de 89. Eu fazia produção de programas na TV. Fui para a TV Bandeirantes, eu era estagiária, número 58, depois eu fui 57, 56, até assistente de produção 1. Que legal! Nossa, muito legal. Teve toda uma história. E aí eu fazia, primeiro era da linha de shows, eu fazia humorístico, para você ter uma ideia, produção de humorístico. Depois eu fui indo mais para o jornalismo e trabalhei lá em várias coisas na Band. Depois eu comecei a ir para o universo mais de produtora, né, institucional e tal. Depois eu passei muito tempo para documentários. Eu fazia produção de documentários para TV Senac na época, e depois virou Rede Sesc Senac de televisão, que era da canal UHF. E depois eu comecei a fazer só EAD. Eu comecei a fazer roteiro só. Fiz campanha também política, muita coisa como produtora. Aí eu comecei a fazer só roteiro, porque aí eu decidi que eu queria só roteirizar em 2008. Eu entrei num projeto da Unicamp muito grande, que era o M3 Matemática Multimídia. Então a gente fazia roteiro de vídeo com ficção explicando matemática. Foi feito para a Unicamp, e era uma encomenda do MEC na época. Isso em 2008. 2008. De lá para cá, eu só fiz EAD de um jeito ou de outro, né? Uhum. Porque nessa época eu fazia vídeos que eram apoio didático mesmo, eles davam aula, o vídeo inteiro, não tinha uma coisa de transição com um software, com um AVA, não tinha nada disso, era só vídeo. E era para ensinar matemática. Depois eu fui para a GW, continuei fazendo projetos assim, e depois na TV1 também eu fiz projetos assim, e depois eu fui para a Fundação Vanzolini, e lá eu comecei a fazer fiquei uns 4 anos fazendo só vídeos de apoio didático para EJA, e depois para qualificação profissional, né? Capacitação profissional, que era o Via Rápida. Legal, E de lá para cá foi isso. É enorme, né? Acho que vocês têm que cortar um pouquinho isso aí. Não, a gente gosta mesmo desse bate-bola. Mas é bacana saber que você trabalha, então, bastante tempo com vídeo para educação à distância em modalidades das mais diversas, porque a nossa ideia é ter essa conversa justamente para ajudar, para propor reflexão para quem está começando a fazer videoaula. Porque eu acho que as coisas mudaram bastante nos últimos anos, né? Quer dizer, nas décadas passadas, fazer videoaula em casa era impensável. E hoje em dia a tecnologia ajuda bastante, né?
Ajuda muito. Quando eu comecei, você gravar, editar em casa era impossível. Você tinha que colocar o dinheiro de um apartamento na Paulista, sabe? Para você ter uma ilha, para você ter uma câmera boa, para você ter isso. Já hoje em dia é muito simples você fazer isso tudo. Você consegue fazer até com celular e tal. A questão é o olhar, eu sempre falo isso. A questão é você ter cuidado com a forma que você enxerga aquilo e que você mostra aquilo. Ô, Paty, e você falou que você teve toda essa experiência em TV. Eu imagino que parte dessa experiência foi com transmissão. Então, é uma pergunta, na verdade. Você teve essa experiência também com, por exemplo, vídeo ao vivo ou transmissão ao vivo? Transmissão com tudo. Na TV eu fiz de tudo. Eu fazia produção, né? Então era uma coisa de pegar o roteiro que vinha dos roteiristas, fazer a decupagem do roteiro, ter tudo aquilo que eles pediam. Então fazer aquilo se realizar, né? Gravar, editar, transmitir. Fiz também muito ao vivo, com jornalismo ao vivo, que era aquela coisa de ficar contando o tempo no ar, né? E derruba também. Então, ó, muita coisa. Eu já tenho uma coisa que eu sempre fico pensando. Nesse contexto que você tá trazendo pra gente, eu imagino que era tudo muito profissional. Você devia ter lá um especialista para cada coisa. Isso também acho que fazia ficar mais caro e menos acessível. Então, sei lá, eu creio que eu imagino que numa TV igual a Band eles devem ter um diretor, deve ter gente que cuida da luz, deve ter gente... Uma estrutura muito mais inchada, isso. Sim. E era a única forma de você fazer um vídeo profissionalmente, que não fosse um VHS daqueles horrorosos, a única forma de você fazer um vídeo naquela época. Hoje é simplérrimo. Hoje a diferença é porque você tem acesso a equipamentos melhores, né, tanto de captação quanto de edição. A questão é quem faz. É aquela coisa eu sempre falo isso, é a mesma coisa um diretor de fotografia hoje que um redator ele tem como máquina o Word, que todo mundo tem, entendeu? Então. Hoje, todo mundo tem um celular, mas a questão é quem está atrás da máquina. Né? Eu ia fazer uma pergunta que tem mais ou menos a ver com isso mesmo. E você acha que, por exemplo, a impressão um pouco que eu tenho, que hoje a forma como a tecnologia evoluiu, eu vejo as lentes dos novos iPhones, os microfones, eles parece que são produzidos, pensados para que uma pessoa consiga sozinha fazer um vídeo com qualidade profissional. Então, eu imagino que, por exemplo, quando os caras projetavam uma câmera há 10, 20 anos atrás, eles não tinham esse cuidado ali. Acho que eles deviam pensar em outras coisas. Em garantir, por exemplo, uma imagem e tal. Não essa... É como se eles quisessem fazer um dispositivo em que dependesse menos da parte técnica e mais de linguagem, de comunicação e tal. Sim, é isso. Assim, você está tendo como... hoje você tem a ferramenta na sua mão. E você precisa aprender como usá-la. Qual o olhar que você vai ter, a forma que para que fique cada vez melhor. É lógico que, quando a gente fala de EAD, tem muito uma coisa que são esses EADs que o professor, ele dá aula na frente da lousa, como se ele só estivesse transmitindo ali a aula. E isso é muito diferente de uma videoaula. Você pode fazer com vídeo coisas muito mais legais. Entendeu? Sim, eu acho que uma das grandes dificuldades hoje, pelo menos o que eu tenho visto em videoaula, é tentar reproduzir prática como se eu estivesse num presencial, né? E tentar reproduzir essa prática. Isso me leva, acho que, para uma primeira dúvida, que é assim, é uma webconferência? É uma aula ao vivo? É uma videoaula? O que difere esses termos? Você trabalha bastante com roteirização, né? Então, por exemplo, eu olho para essa diferença quando eu penso em uma linguagem mais
informal, quando eu penso em replicar a minha prática presencial num vídeo, eu penso nessas diferenças, nesse contexto? Como que você vê isso? Então, acho que depende de com quem que você vai interagir, como você vai interagir, se vai ter interação ou não, né? Uhum. A videoaula, para mim, assim, é uma coisa do meu repertório, né? A videoaula, para mim, é uma coisa mais bem acabada. E ela tem objetivos, então, por isso ela não é uma coisa geralmente ao vivo. Né? Para isso você faz ou uma videoconferência, web, enfim, outras coisas. Quando você quer trocar experiências, quando você quer uma interação, eu acho que talvez uma web seja mais interessante. O que eu acho legal da videoaula é que ela tem recursos de visuais muito ricos. E acho que principalmente para a gente aqui no Brasil, que está acostumado a ver TV e novela, e tem acesso a coisas muito boas, a televisão brasileira é muito boa, e a gente tem uma cultura de televisão muito, muito já arraigada. Uhum. Então eu acho que ela ajuda muito, eu acho que o vídeo, ele ajuda demais você a explicar um conteúdo. Tá. Mas eu não acho que ele é a melhor forma sempre de interagir. Entende? Legal. Ô, Paty, Legal. Acho que a primeira coisa que o educador precisa ter em mente, então, é qual é o meu objetivo, né? Se eu preciso explicar um conceito, se é alguma coisa mais teórica que eu preciso explicar, eu opto por uma videoaula. Se é uma oportunidade de interação, de troca, eu opto por uma webconferência. E são dois produtos bastante diferentes, né? São. Eu acho que a videoaula, assim, você pode estruturar de uma forma para você usar justamente essa diferença que é a imagem, a coisa da imagem, junto com os lettering, que é o GC, os caracteres e o texto, com outros recursos vários, para explicar um conceito. Mas ele pode ser menor, né? Ele tem que ser curto, ele tem que ser conciso e ele tem que ser pensado, se você for usar assim. Então é bom sempre você fazer um roteiro, você saber o que você vai falar, você não ser prolixo. Isso é muito importante. Isso é fundamental. Quando a gente assiste videoaula, ela começa a enrolar, já dá um sono, né? Você fala, ai, meu Deus, até onde vai essa videoaula? Dá. Ou ela é muito objetiva e vai direto ao ponto. Por isso que o exercício do roteiro é muito importante. Você tem que colocar no papel o que você quer dizer ali e para quem você quer dizer, usar uma linguagem que a pessoa entenda, porque não adianta você usar uma linguagem complexa para um público que não vai compreender aquilo. E tentar sempre aproximar. Você tem várias formas de fazer videoaula. Você pode fazer com ator apresentando e mostrar alguns cases. Você pode fazer reportagens mostrando situações reais, práticas da vida, em que aquele conhecimento foi importante. E hoje em dia tem até alguns recursos mais jovens, vamos dizer, né? Eu acho super divertidos aqueles TikToks em que a pessoa aparece explicando alguma coisa e vai mostrando foto atrás. É um recurso super simples, dá para fazer uma micro videoaula legal, divertida, né? E dá para explicar um conceito usando esses novos recursos, vamos dizer, né? Sim, porque você faz com que seja mais atrativa a experiência da pessoa que está assistindo, né? Você vê aquilo, você não acha chato, você não fica com sono. Então, assim, a linguagem, tanto de edição, porque edição também é uma coisa importante. Se você deixa imagens muito longas, vai dando um som. Coisas muito, sabe? Se você vai picotando mais as imagens, se você tem esse ritmo, ele é muito importante também. Ritmo, tá. Legal, a gente está levantando dicas valiosas para o professor, né? Então, considerar quais são os objetivos de aprendizagem, pensar num tempo curto e num ritmo que não seja desgastante, vamos dizer, né? Uhum.
Ô, Paty, eu tenho uma dúvida para você. É muito comum que os professores ou qualquer pessoa que esteja produzindo uma videoaula, ela fique muito preocupada com o aspecto profissional do material que ela está produzindo ali. Então, às vezes tem uma preocupação com... tem vários níveis de preocupação, né? Com luz, com com som, com um aspecto com acabamento visual, se vai usar com os efeitos que estão usando e tal. Aí a Bárbara fala do TikTok, que é uma ferramenta mega simples e que tem acho que cumpre também um pouco essa função do que você fala, mais da parte de comunicação. Como é que você vê dentro do contexto da educação? Porque eu sei que você tem um background também você é bastante experiente com a parte de produção para TV e tal, onde essa exigência pelo profissionalismo eu imagino que deva ser muito maior do que, por exemplo, é para um professor. Como é que você vê isso no contexto em que o vídeo ele tem como função ensinar e não como função entreter? Então, essa é uma questão. Eu tenho, lógico, porque eu venho de TV, eu tenho um olhar mais chato. Eu sou chata. Então, assim, para mim, eu acho que tem que ter alguns cuidados importantes na hora de você capturar um vídeo e editar também. A edição também é muito importante, essa coisa do ritmo, do timing. Isso é crucial para que a pessoa realmente fique presa e assista. Eu acho que tem algumas coisas que têm que ser levadas em conta. Então, por exemplo, se você vai fazer um vídeo que você está falando, acho que tem alguns cuidados sempre tem uma luz de frente, uma luz que a gente chama de soft, é bom, que é uma luz que não é direta, que não é uma lâmpada fazendo uma sombra, sabe? Não é uma luz dura. Então é como se fosse uma luz por um abajur, sabe? Que tem aquela lâmina na frente que não deixa a sombra ficar dura. Sim. Eu sempre tive essa dificuldade, Paty. Na minha casa, quando eu tento montar para fazer a videoaula, eu tenho um abajur amarelo. Então, essa que eu fico amarela, eu tento colocar ele de frente para mim, ele reflete no meu óculos e fica aparecendo o abajur no meu óculos na videoaula. Fica um show de horrores. Então, eu descobri na prática o quanto é importante saber onde posicionar a luz, que tipo de luz e também como tratar aí da questão de não usar óculos, né? Ou não usar óculos ou ter um anti-reflexo e ela está indireta, porque a luz indireta ela é maravilhosa. Essa luz soft que a gente fala, muitas vezes em produção profissional mesmo, você tem uma como é que chama isso? Uma lâmina na frente que é fosca. Você pode ver que se você olhar para refletores, muitas vezes eles usam isso. Ou eles usam indireto, em vez dela ir de frente para você, a lâmpada, ela vai de frente para o teto, sabe, branco, e ele reflete. Ela diferente, né? Exatamente, porque daí isso faz com que a luz não fique dura, que é isso, quando ela está de frente para você e ela está mostrando as sombras, isso ela marca, né? Marca ruga, marca sombra no pescoço, marca várias coisas. Então, essa luz indireta, ela é melhor, tá? Mas sempre de frente para você, bastante luz. Não grude nunca, jamais no fundo da parede. Legal, isso é importante de saber. Qual é o enquadramento importante, né? O enquadramento se você está olhando de frente para a câmera, você tem que estar exatamente no meio do quadro. Com um pouco, tipo um palmo acima da cabeça e a gente chama de ar, né? O ar dos lados, né? Da sua cabeça. Se você estiver conversando com outra pessoa, aí você tem que ter o ar na frente. Entendeu? Eu não sei se... O ar tem que estar na frente. Você tem que estar ligeiramente deslocado, olhando para a pessoa, sem aquele plano orelha, que eu chamo de plano orelha, que é a orelha inteira, assim, de lado. Entendeu? Não de perfil.
Isso para um modelo mais de bate-papo. De bate-papo, exatamente. Aí o que a gente faz? Você divide a tela em 3 partes e você imagina que uma dessas partes, que é da frente, do olhar da pessoa, ela tem que ter um ar na frente. Não adianta você pôr a pessoa sem ter nenhum fôlego, sabe? Porque você fica com uma sensação de aprisionamento, uma coisa horrível. Algumas pessoas têm, eu tenho isso quando eu assisto um vídeo assim. Então o enquadramento é, quando eu estiver sozinho, eu me distancio e fico um pouco centralizado. Centralizado. Quando eu estou num bate-papo, eu fico um pouquinho de lado. O critério é não enxergar a orelha inteira da pessoa. Não é perfil, né? Entendeu? Não é de lado a lado, é ligeiramente inclinadinho, Tá. E na frente do seu olhar sempre tem que ter um espaço. Então, isso para os dois, né? Para os dois casos. Eu sempre tenho um recuo, é isso? Esse espaço? Um recuo. Legal. De frente do olhar da pessoa que você está retratando. Isso se você mostra uma pessoa só, né? Uma pessoa só ouvindo ou falando, você sempre tem que deixar 1/3, pelo menos, da tela de ar na frente. Isso fica bom. Essa coisa de não grudar no fundo também, para mim, é muito importante. Eu sempre me irrito quando eu vejo a pessoa muito grudada no fundo, porque não é natural, você não está emparedado para dar uma aula, né? Então, dê um recuozinho. De preferência, tenha um lugar, mostre um fundo mais bonitinho, que tenha alguma coisa, não só uma parede branca. Isso faz muita diferença. Esse terço de ar, desculpa a pergunta, Paty, mas é espaço que você diz? A área é espaço, É porque a sensação que dá é que a pessoa está sem ar, se ela não tem um espaço na frente. Entende? Ou seja, não pode ficar grudadinho na tela, né? Tem que ter uma distância mínima ali para poder... Distância mínima, exatamente. Então tem que ter uma proporção ali, sabe? É uma proporção. Você tem que olhar e falar, não, essa pessoa não está apertada. Eu não estou... Sabe? É isso. Ô, Paty, você falou uma coisa engraçada, né? Me remeteu a uma coisa engraçada, que é a questão de tentar não ficar num fundo branco, mas acho que ao mesmo tempo, para o educador, é importante tentar não expor o fundo, né? A gente discutiu em algumas lives que a gente fez, a questão de que houve relatos de professores que foram expostos pelos alunos, porque o fundo continha algumas coisas pessoais. Então, não coisas pesadas, mas assim, tinha um caso que a gente ouvia que tinha uma foto da professora de biquíni, os alunos tiraram sarro. Então tem que tomar muito esse cuidado, não de pegar um fundo muito neutro, mas também não pegar um fundo que exponha a sua vida pessoal, né? Isso sempre. Esse é um cuidado muito grande para tomar mesmo. Um fundo neutro, um fundo bonito, mas que não exponha nada, né? Assim, não te coloque em maus lençóis. Tinha até uma galera fazendo meme na internet de venda de fundo falso, né? Que era um fundo distante de livros para você parecer mais culto. É muito bom. Eu achei engraçado, mas assim, ruim isso, né? De você tentar ser alguém que você não é nesse fundo. Não, isso também livro. Não precisa. Agora, em estúdio de TV mesmo, a gente usa muito, né? Fundos. Que são as tapeiras que parecem um cenário, na verdade. Sim. Mas não precisa fazer isso, né? Se você está dando uma aula, vai em casa, sei lá, você tem uma parede de tijolinho aparente, fica perto da parede, não grudado, por favor. Não grudado também, né? Não grudado também. E com as vestimentas que não conflitem, né? Então, se eu vou num fundo branco, tentar não usar uma camisa branca que conflite tanto, né? Que fique parecendo tudo a mesma coisa. O branco e o preto, ele muda a sua cor. Ele vai mudar a temperatura de cor sua. Então, por exemplo, você está com branco, ele vai refletir, você vai ficar moreno. Entendeu? O fundo branco, a blusa branca, ela vai te deixar mais escuro, a pele mais escura. O preto vai te deixar branca, entendeu?
Porque ele Então tem toda uma colorometria também, como é que chama essa das cores? Isso, não sei o nome, mas é isso, assim, você tem que ter essa noção. O xadrez e o estampado, muito estampado, também ele chamou mais atenção do que, às vezes, se a aula está um pouco chata, você vai ficar olhando lá a flor né? Já fiz várias vezes. Então, é sempre bom cores mais suaves, que não chamem muito atenção, e que não tenha muito desenho. Xadrez, normalmente, ele dá nas câmeras antigas, hoje em dia nem tanto, mas ele dá um flick. E principalmente quando você vai subir no YouTube, tem uma compressão do vídeo e ele pode flicar depois. Fica o tempo todo fazendo... Flicar é fazer aquelas ondinhas que às vezes a gente vê. Isso, às vezes você gravou e não tinha isso. Mas quando você vai comprimir, aparece. Porque a compressão, ela muda a qualidade do vídeo. Sim. E aí acabou, né? O foco da pessoa que estava em você foi completamente para sua camisa fazendo o flick. Aí esqueça. É isso. Então, a gente, quando grava depoimento, esse tipo de coisa, a gente costuma ser chato mesmo, profissionalmente falando, né? Então, assim, a gente toma cuidado porque esse tipo de coisa desvia o olhar mesmo. Gola torta, gravata torta, sabe? Cabelo muito despintado. Eu percebo, na minha casa meu marido tem toque e toda vez que vem um jornalista, alguma coisa com a máscara amassada, ele tem vontade de morrer. Então, isso é um cuidado grande, assim, para que a atenção não desvie mesmo. Uhum. Então, assim, qualquer coisa que vá desviar a atenção do assunto, a gente tenta evitar. Então, cabelo, brilho. Então, por isso que a gente passa pó. Porque as pessoas começam a suar, elas brilham. Uhum. Então, você pode passar um pozinho só para não brilhar muito. Maquiagem leve, porque ela não pode chamar mais atenção do que o assunto. Tá, ela tem que deixar você menos brilhoso, vamos dizer, e bonitinha, mas não precisa ser uma maquiagem de quem está indo para o casamento. Isso, exatamente. Outra coisa, acessórios. Relógio, brinco. Brinco irrita, porque se você está com um microfone, ele pode bater, fazer tlim-tlim, entendeu? Uhum. Então, esse tipo de coisa já também... passei por isso. Acontece, essas coisas. Então, a gente procura já não passar por isso mais. Ô, Paty, você tá trazendo várias coisas que eu não sei se é isso, mas eu tô olhando mais com o olhar agora de quem tá olhando para a parte do ensino da educação. Vocês estão falando de distratores, então criar um ambiente que seja o mais neutro possível para o aluno conseguir, ou quem está assistindo, manter o foco ali na mensagem que você está querendo passar, ou no conteúdo. Mas eu fico pensando que pro professor final, o cara que está lá na ponta, produzindo o conteúdo. A gente tá falando, acho que tem vários níveis de produção de videoaula, né? Porque você pode, de repente, produzir videoaula no contexto mais profissional ou de estúdio, ou às vezes você tem um equipamentozinho melhor, você tem uma câmera, um microfone, mas às vezes a gente pode estar, principalmente com essa situação da pandemia, a gente tem um monte de professor que está produzindo só com um celular, ou sem nenhum outro equipamento adicional. Acho que a maior parte dessas dicas que você está passando, acho que serve também para esse contexto celular. Mas, por exemplo, se eu sou um professor, só tenho um celular aqui, como é que, na sua visão, eu consigo fazer para manter esse ambiente neutro? O que é importante eu olhar? O que eu preciso tomar cuidado para gravar, passar a minha mensagem da forma mais eficiente possível? É tudo preparo. Então, assim, para sair uma videoaula boa, em qualquer situação, tomar cuidado para que as mensagens sejam diretas, de simples
acesso, né? Você compreender de uma forma simples. Então, a linguagem é importante. E planejado. Acho que o planejamento da videoaula, mais do que nada, é o que importa, entendeu? Então, planejar tanto no sentido do conteúdo, para você não se alongar muito, né? Para você ir direto ao ponto, para você ser conciso, quanto no entorno mesmo, no visual. Então, para tudo isso, você tem que planejar. Então, planeje, veja qual vai ser o fundo, ache um tripézinho ou algum lugar para você prender a câmera, faça testes antes. Nada pior do que tremendo, né? Ai, dá uma sensação ruim em quem assiste. Não, dá enjoo. É horrível. É horrível. A gente costuma brincar, eu e meu marido, porque ele é diretor de fotografia, a gente brinca que é a Bruxa de Blair, né? Aquele filme que, dá vontade de você vomitar. Sim. Que fica o tempo todo. Então, não, tem que ser uma coisa. Então, você faça testes antes, veja como tá. Ver se o áudio está entrando e saindo bem, né? Porque eu já gravei videoaula de 12 minutos e chegou no fim, eu vi que o áudio estava ruim, aí senta e começa de novo. Isso também. Teste o áudio antes. Tente ir para um lugar que tenha menos barulho, que não é o caso agora com o Bambam, se bem que ele ficou quieto. Mas tente ir para um lugar que tenha menos barulho, para que você não tenha problemas, né? Porque isso tudo distrai. Sim. E já, conteúdo, geralmente, quando você vai dar aula, já o conteúdo não é uma coisa de assimilação simples, né? E acho que quando você fala de planejamento, uma coisa que eu sempre digo para as pessoas quando a gente fala de videoaula é ter começo, meio e fim, né? É horrível quando começa uma videoaula e aí você entende que ela vai tomar um ritmo, de repente embola e não finaliza, né? Dá aquela sensação de que foi isso? Exatamente. Então, por isso, assim, não é todo mundo que tem o dom da oratória ali, de falar ao vivo e todo mundo ouvir, né? Não é todo mundo que é assim. Então, para isso, escreva. Se você não sabe fazer roteiro, não tem problema. Tente organizar o pensamento, né? É que nem redação. Faz uma redação antes. Aquela redação de vestibular, né? Tem que ter o lead no começo, aquela coisa do jornalismo. Do comecinho tem que dar todas as informações. O que, como, onde, quando e por quê. Boa, isso é importante. Então, no comecinho, assim, vou fazer uma videoaula ali de 2 minutos. Uhum. Eu dedico ali uns 15, 20 segundos do começo para dizer por que viemos, né? Para fazer esse lead, essa contextualização. É o lead, o famoso lead do jornalista. Legal. É sempre isso, você tem que responder a todas as perguntas. Uhum. O que, como, quando, onde e por quê. Então, aí você está cercado, né? Do coisa. Então, você começa com isso, depois você vai, né? É como você desenvolve uma redação mesmo. Legal. E tem um fechamento. E aí, quando você escrever isso, você colocar isso no papel, você vai ver quanta coisa que você pode cortar e reduzir. Esse é um exercício muito bom de se fazer. Eu acho bacana, Paty, eu vou contar aqui para quem está ouvindo, mas eu já fiz muitas videoaulas com a Paty produzindo, né? E uma das coisas que eu via que a Paty faz, e é muito legal, é escrever esse roteiro, conseguir ver como reduzir, como não ser redundante, e evitar frases muito compridas, né, na videoaula, para que o ouvinte não se perca, né? Para que ele não esqueça aquele comecinho. Isso é também, as frases elas têm que ser cortadas, né? Tem que ser pontuadas. Você tem que falar isso, isso e isso. Você faz 3 frases, fala isso, aí depois retoma falar o segundo ponto e depois o terceiro ponto. Legal, essa é a arte da roteirização, né? De comunicação mesmo, verbal, né? Porque a comunicação verbal é diferente da comunicação escrita. Sim, claro. Ô, Paty, em cima desse ponto, tá? Você fala, a comunicação verbal acho que a comunicação oral é diferente da comunicação escrita, é isso que você quis dizer, né? Isso aí.
Eu tenho uma pergunta. É um dos pontos que eu tenho dúvida, na verdade, porque você vê, tem gente que faz boas videoaulas com roteiro e tem gente que faz com tópicos, ao invés de um roteiro. Do mesmo jeito que tem gente que faz mal com roteiro ou com tópico. Porque às vezes, sabe quando você assiste aquelas videoaulas em que o professor parece que tá lendo alguma coisa? Ou também tem aquelas videoaulas em que parece que o cara não preparou, que ele tá falando coisas aleatórias. Para você, qual que é o modelo ideal e por onde o professor devia andar? Onde usar o quê? Aonde eu devia usar um roteiro? Aonde eu devia ler alguma coisa? Se for para ler, como é que eu tenho que ler? Como é que você enxerga isso? Então, eu acho que assim, depende muito do que cada um está acostumado. Eu sempre acho que o roteiro é melhor, porque você faz o exercício até da linguagem mesmo, para você não redundar, falar várias vezes a mesma palavra, sabe? Vício de linguagem mesmo. Então, se você começar a pensar em como você falaria aquilo e começar a escrever, você vai ver que você redunda muito falando naturalmente, né? E nisso você também consegue deixar mais coeso o conteúdo. Então, é verdade. É verdade. Que o melhor é você tentar roteirizar mesmo que você não siga exatamente aquilo, mas você já sabe, você identifica quais são seus vícios. Nossa, boa dica. Sim, eu tenho uma dificuldade, na verdade, Paty, eu particularmente, tá? Quando eu faço videoaula em estúdio, que tem o roteiro no teleprompter, eu consigo ler. Eu acho que eu consigo até fazer uma leitura legal, mas isso demorou muito, eu precisei de muito treino. Eu faço videoaula já, acho que desde 2012, mais ou menos. E eu diria que eu comecei a ficar boa nisso depois de uns 2 anos, porque no começo a gente tende a ler. E eu já vi vídeos na internet, videoaulas tão ruins, porque a pessoa ficou lendo e perde até a entonação, né? Então tem que tomar cuidado para ter esse equilíbrio. Muito treino para conseguir usar um roteiro lido, né? Assim, isso não é muito simples mesmo, porque você não dá, justamente você não interpreta. Por isso que às vezes é bom você pensar, se você não sabe ler e interpretar e você quer dar um roteiro fechado, né? Um roteiro feito, você quer fazer uma videoaula com o roteiro pronto, às vezes pense se você tem verbo ou não para colocar um ator para dar o texto, entendeu? Isso a gente fazia muito em EJA, fazia bastante, a gente colocava ator, porque a interpretação também ela dá outro brilho para o negócio. Você consegue trazer a pessoa para compreender de uma forma muito mais simples, mais fácil. Mas se você não é de ler, então você pode até, se você é o professor, que você vai dar aula e você não está acostumado a ler no teleprompter, eu acho que é melhor você fazer esse exercício de como vai ser a sua aula para você identificar esses vícios e faça os tópicos, que é o que a maioria dos professores usam no PPT, né? Se você quiser, faz isso. Faça os tópicos e se atente aos tópicos, né? Mas a Paty falou uma coisa que é muito legal, porque assim, eu não sou muito do roteiro, porque eu acho que justamente se você... A Paty pode me corrigir, mas eu tenho essa percepção de que se você não é um ator ou não é uma pessoa que sabe interpretar muito bem, fica uma experiência meio lida, meio chata. Então eu sou dos tópicos, mas sem fazer o roteiro, mesmo que eu não vá ler, é o que a Paty falou, eu percebo que eu tenho muito mais vício de linguagem, eu falo você começa a perceber redundância na sua fala, às vezes você fica dizendo a mesma coisa de várias formas diferentes que você podia cortar e falar uma vez só de uma forma mais enxuta se você tivesse preparado. Então acho que é um exercício. É um exercício e são técnicas de oratória de anos e anos, né? Tirar vício de linguagem e substituir longas pausas por algum tipo de pensamento é muito complexo, né? Acho que não é nem só da videoaula. É um ótimo exercício, porque aí você tira essa coisa
da redundância, de ser prolixo, você consegue aprender a ter uma oratória melhor, né? Uhum. E você me lembrou, Paty, a sua fala daqueles vídeos do Telecurso 2000, porque eles pegavam temas que eram extremamente complexos, não extremamente complexos, mas temas que não eram simples de algumas coisas muito conceituais e tal. Eles traziam para essa linguagem do cotidiano e tinham como foco a pessoa que estava em casa lá, com uma linguagem mais simples, mais acessível e tal. Era isso que eu fazia também no da Unicamp. A gente criava situações. E o da UESA também, a gente criava. Só que aí era com atores. Então, quer dizer, a videoaula tem milhões de jeitos de fazer, não só o professor falando para a câmera, entendeu? Então, assim, a gente fazia com atores, fazia uma novelinha para ensinar matemática. É que é muito mais fácil, né? Imagina você ter um storytelling, né? Ah, sim, é. Então, lógico que é caro, mas é muito caro, porque você tem equipe, você tem ator, você tem locação, você tem objeto, tem um monte de coisa. Mas dá para fazer caseiro, não dá? De repente chamar o meu filho e falar assim: oi, Joãozinho, qual que é a sua dúvida de matemática? Joãozinho não sabe fazer isso, vamos ensinar para o Joãozinho. Não sei, dá para tentar um pouco, né, a criatividade. É que no caso eram situações mesmo, assim, da vida, sabe? E que envolviam matemática, não era uma conversa. Joãozinho, você não entendeu não sei o quê? Não, eram situações mesmo da vida que você... eu vou fazer deixa eu lembrar de algum. Eu fiz um que eu adoro esse. Que era um personagem, que era o ator, que era o Luiz Ramalho, que era o ator que fazia a série do EJA que a gente fez na Vanzolini, e ele ia num alfaiate. E aí o alfaiate ia tirando as medidas dele, e a gente ia falando sobre medidas, sobre área, sobre circunferência, como calcular a área da circunferência, como calcular a gola. Aí como que você calcula a diferença da circunferência de um menor para um maior, qual que é essa área, sabe? Isso tudo dentro de uma conversa de um cara que foi fazer um terno e engordou. Então a diferença do que ele era antes, do que ele era depois, era a área dessa diferença. Realmente propostas mais complexas, né? Mas você vê que isso, assim, só que isso é muito esclarecedor. Você chegar nesse nível de detalhamento numa videoaula, é fantástico. Qualquer aluno entende matemática, assim. Eu sou uma entusiasta do vídeo na educação, acho fantásticas as aplicações. Só que ele realmente é caro para você fazer uma produção mais elaborada. Mas isso tudo a criatividade é capaz de resolver. Eu ia perguntar isso, porque eu acho que tem muito também do não técnico que eu falo, do não técnico operacional audiovisual. Acho que tem muito da criatividade também em termos de linguagem, em termos de conteúdo, em como ele está organizando. Porque aí, de novo, a gente volta no TikTok, que eles têm lá esses vídeos que a Bárbara citou, por exemplo, ele tem uma característica, essa coisa da linguagem, tipo, de ter uma coisa que... Não, é porque no contexto, lá no caso do TikTok, eu acho que tem uma coisa que, assim, é totalmente amador, a parte visual e a parte da gravação, essa parte técnica, mas tem uma coisa da linguagem que os vídeos que geralmente viralizam, ele tem algumas características, do tipo, a linguagem é acessível, ele tá passando algum conteúdo ali que é fácil de absorver, a carga cognitiva, você vê que é baixa, você não precisa de muito esforço para entender o que está sendo passado ali naquela mensagem. Então também tem características que você consegue trabalhar, acho que mais ligadas à parte de conteúdo, que eu acho que no contexto profissional lá do vídeo, quem deve pensar deve ser quem está fazendo o roteiro, também vai deixar acho que vai garantir ali que o vídeo vai funcionar de alguma forma, a videoaula, né?
Essas coisas são muito, muito boas, esses exemplos e essas coisas. E nem sempre você precisa ter uma história muito complexa também, que era o que a gente fazia, era mais isso, né? Era mais complexo mesmo. Mas pode ter outra saída, sabe? Então, por exemplo, você pode ensinar triângulos ou, sei lá, qualquer outra coisa, simetria. Você pode ensinar com coisas do dia a dia mesmo. Assentando azulejo, sabe? Fazendo uma arte. Tem várias formas de fazer isso. Então, eu acho que o vídeo, ele pode contribuir, a videoaula, ela pode contribuir muito com com esses recursos também. Não só de você dar explanação diante do vídeo, sabe? Eu trabalhei uma vez numa startup onde a gente trabalhava com produção. Tinha uma equipe de produção de vídeo dedicada, então os conteúdos eram produzidos lá e tal. E em um determinado momento a gente começou a comprar conteúdo de professor e colocava na internet. E a gente mensurava isso. E a gente via que o impacto, quando a gente está falando de ensino, né, não é uma produção para entretenimento, nem uma produção profissional. Na aprendizagem do aluno, ali dependia muito mais da forma da didática do professor e da linguagem, desse aspecto, do que do acabamento profissional, porque o acabamento profissional, acho que ele cria essa experiência de engajar, acho que fica menos, para alguns conteúdos fica menos chato e tal, e o aluno se sente, acho, mais atraído, mas também esse cuidado com a didática, de fazer uma coisa com uma linguagem acessível, que seja legal também, acho que de alguma forma acaba sendo importante, né? O conteúdo do dia a dia do aluno. Isso também acho que e no fim é o que é o propósito. Né? Legal. Mas eu adorei a conversa. Acho que o professor já tem bastante material para refletir. Tem uma referência que eu recebi hoje e achei super bacana também. Depois vou deixar nos links que o David sempre deixa, que é um material da Cozinha Lab, chama Pequeno Manual Audiovisual para Professores, e compila algumas dessas dicas que a gente trouxe, tem outras dicas também, traz de uma forma mais textual e tem algumas imagens do que fazer, o que não fazer. Achei bem legal esse material também. A gente deixa aqui como referência para complementar essas dicas que nós trouxemos aqui hoje, com o apoio da Patrícia Roman, que é especialista em comunicação e trabalha com videoaulas para educação à distância. Ótimo. Obrigado, hein, Paty? Obrigada a vocês, espero ter contribuído um pouquinho e estou sempre às ordens.